Estamos de volta, né? Agora vamos dar início a Marcos 10. Começa pelo divórcio. O divórcio também está em Mateus. Tudo está em Mateus, né? Quase todas as passagens. Essa questão do divórcio era muito discutida naquela época. E como sempre, era perseguido, Jesus era sempre perseguido pelos fariseus. Eles estavam sempre com uma pegadinha, né? Uma armadilhazinha para pegar Jesus, que queriam pegá-lo em alguma falha nos fundamentos da lei. Eles fazem perguntas acerca do divórcio e declaram que Moisés permitiu o divórcio. Mas Jesus disse que só foi permitido pela dureza do coração deles, que a vontade de Deus sempre foi uma união até a morte. E na carta de divórcio de Moisés, só era permitido o divórcio no caso de adultério. Era uma maneira de cuidar das mulheres, porque senão, qualquer motivo, eles pediam divórcio. Então, assim, Moisés determinou que só era permitido, mas só no caso de adultério. Jesus abençoa as crianças. Essa passagem mostra que os discípulos tinham uma certa intolerância com as crianças. Talvez achassem que elas fossem insignificantes. Quando Jesus fala que o reino é dos pequeninos, ele está falando não propriamente das crianças, e sim das pessoas simples e humildes de coração. Lembrando que pessoas simples e humildes, necessariamente, não são os pobres. Que tem gente que acha que simples e humildes são as pessoas pobres. Muitas das vezes você encontra um pobre soberbo, orgulhoso, vaidoso, e você encontra um rico simples, acessível, totalmente desprovido de vaidade. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Segundo David Ster, em seu livro Comentário Judaico, que é um livro fantástico, o Comentário Judaico do Novo Testamento, ele declara que toda noite de sexta-feira, na mesa de jantar da família judaica, o pai diz aos seus filhos: Deus faça vocês como Efraim e Manassés. Fala para os homens, né? E José, filhos de José e netos de Jacó. E as suas filhas ele diz: Deus faça vocês como Sara, Rebeca, Raquel e Lia, as esposas dos patriarcas. E pronuncia a bênção aarônica, que é linda. Não vou falar aqui, você vai lá em Números 6, do 24 ao 26. E aí o pai judeu abençoa seus filhos toda noite de sexta-feira. Isso nos dias de hoje, continua sendo assim, tá? É bem bacana. O jovem rico. Essa passagem também se encontra em Mateus. Esse jovem queria seguir Jesus e é repreendido por Jesus, por chamá-lo de bom, e declarando que bom é só Deus. Mas aqui, Jesus podia estar querendo dizer: pensa bem, eu sou realmente bom, porque eu não sou humano, sou Deus, não é? Então, assim, podia ser nessa visão que ele tivesse falado isso. O jovem queria a vida eterna e Jesus enumera vários mandamentos. E ele diz que cumpre a todos, há muito tempo, né? Praticamente desde que nasceu, vamos dizer assim. Mas quando o tocante, que Jesus fala para ele abrir mão da riqueza dele, né? Quando o tocante é dinheiro, ele se retrai. O que Jesus se opõe é a riqueza controlar o homem, porque não há nenhum problema em ter riqueza, mas ela não pode ser maior do que o reino de Deus. O reino é maior do que tudo. O verdadeiro tesouro está nos céus. E Jesus declara que o reino de Deus é prioridade em qualquer situação. As coisas do Senhor são prioridades. O pedido dos filhos de Zebedeu. Eles estão subindo para Jerusalém e os discípulos estão atemorizados. E Jesus, pela terceira vez, anuncia sua morte. Dessa vez com mais detalhes, denunciando inclusive quem ia prendê-lo. Fala do desejo de Tiago e João, filhos de Zebedeu, em ficarem ao seu lado. No livro de Mateus, quem faz esse pedido é a mãe deles. E aqueles próprios que fazem, né? Jesus diz que isso é impossível, porque sentar-se ao seu lado não cabe a ele escolher. Na crucificação, Jesus fica no meio de dois ladrões. Com isso, os outros discípulos indignaram-se contra Tiago e João. Podemos ver que o ciúme e a vaidade já estavam se manifestando naquela época, né?
Jesus ensina que quem quer ser grande seja serviçal, e aquele que quiser ser o primeiro, que sirva a todos. E diz que o Filho do Homem veio para servir, não ser servido, e dar a sua vida de resgate de muitos. Servir a Deus é maravilhoso, né? A gente que serve ao Senhor, a gente que serve algumas causas, a gente sabe como é bom, como é maravilhoso, não tem preço, não tem... só quem faz que sabe, né? O cego de Jericó. Aqui Bartimeu reconhece Jesus como Messias, ao gritar, filho de Davi, que é um título messiânico. Às vezes a pessoa pode achar, filho de Davi, é uma coisa corriqueira. Não. Filho de Davi era um anúncio do Messias. Jesus manda chamá-lo e imediatamente ele lança fora sua capa, mostrando assim a certeza da salvação. E Jesus lhe pergunta, o que queres que te faça? Ele diz que eu tenho a vista. Jesus o cura e ele segue a Jesus pelo caminho. Parece uma coisa boba, né? Pô, Jesus, o homem era cego, que pergunta, né? Perguntar o que ele quer, claro que ele quer enxergar. Mas se Jesus chegasse hoje para a gente e perguntasse o que nós queremos, o que nós responderíamos, né? É para pensar. Porque às vezes a gente acha que todas essas coisas estão lá atrás. Claro, isso aí é uma passagem, a gente está só relatando. Mas exatamente, Jesus pode estar perguntando para você e para mim nessa noite, o que queres que eu te faça? E ele tem poder para fazer. Então, assim, aproveita esse tempo de estudo, mas vai colocando em prática a sua fé, vai exercitando essas passagens que é uma maneira da gente acessar o reino de Deus, é uma maneira da gente começar a orar de uma forma diferente, a exercitar esses mistérios, né, que a gente não entende, mas se eles estão aqui na Bíblia, é para a gente usar. Tudo que está aqui, a gente pode usar. Ah, mas aconteceu há 2000 anos atrás. Mas Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e daqui a milhares e milhares de anos, ele vai ser a mesma coisa. Então, assim, vai aprendendo, vai exercitando a palavra. E eu tenho certeza que coisas tremendas vão acontecer. Experimente, tá bem? Até amanhã, a gente se vê.